Falaremos então sobre a doença do eu, a doença do me, mim, meu, para mim. Tem um ditado que fala assim: se você embrulhar um homem nele mesmo, você vai ter um pacote bem pequeno. E a gente vê um monte desses pacotes por aí. Pessoas que se envolvem nelas mesmas e esquecem do resto. Existe um termo para isso em medicina que se chama narcisismo. A gente já ouviu falar de pessoas que são narcisistas, que pensam muito sobre elas mesmas, e existe uma definição técnica para isso. Narcisismo pode ser definido como uma opinião muito elevada sobre si mesmo, necessidade de admiração, crença de que as outras pessoas são inferiores e falta de empatia pelos outros. Então, esse é o termo técnico para descrever narcisismo. E existe um estudo de psicologia social, personalidade, que foi divulgado sobre o narcisismo. E esse estudo mostra que o número de pessoas que estão clinicamente diagnosticadas com narcisismo, não é a opinião de alguém, esse cara é muito egocêntrico, ele só pensa nele, ele é muito narcisista. Não, a gente está falando aqui de relatórios clínicos. Então, o número de pessoas clinicamente diagnosticadas como narcisistas aumentou 30% nos últimos 20 anos. Duas em cada três pessoas apresentam um grau elevado desse transtorno. Então, se a gente quisesse parar para imaginar como seria uma sociedade em que 2 de cada 3 pessoas vivem só pensando nelas mesmas, como seria essa sociedade? Como seria possível viver num ambiente assim? Você olha para o lado, aquela pessoa só se preocupa com ela mesma. Você olha para o outro lado, aquela pessoa também só se preocupa com ela mesma. E você é o 1 em 3, que não é tão egocêntrico assim. Como seria? Em 2009 foi lançado um livro. O título dele em inglês, The Narcissistic Epidemic. Traduzindo, seria a epidemia do narcisismo. Também voltado para esse estudo. Uma das declarações que as psicólogas que fizeram esse estudo escreveram aí no livro é: vivemos em uma cultura que não só tolera o narcisismo, mas que o encoraja. E ela cita alguns exemplos nesse livro. Um deles é uma debutante. Ela criou uma festa muito especial para a festa de debutante dela. Ela queria uma banda, parecida com essa aí, de 7 de setembro, desfilando com ela. E para isso ela queria fechar uma rua na cidade dela. Eu acho que aqui nós temos um exemplo claro de alguém que tem uma opinião muito elevada sobre si mesmo. Outro demonstrativo dessa necessidade das pessoas por atenção, que também consta nesse livro, é que aparentemente já existe um serviço de paparazzi por encomenda. Então se eu quiser, eu posso contratar um fotógrafo que vai me seguir na rua. Eu vou sair à noite, ele vai estar lá esperando em algum lugar para tirar fotos de mim, numa lanchonete, indo para a academia, passeando na rua com o cachorrinho, qualquer coisa que seja a sua atividade. E aí depois que o fotógrafo encerrar essa sessão de fotos, você vai receber na sua casa, não é um álbum de fotos, não é um pendrive com essas fotos, você vai receber uma revista de celebridade com você na capa, com as suas fotos andando na rua, porque você é uma pessoa famosa, você é uma pessoa que precisa de atenção. Então sim, nós vemos uma sociedade narcisista. Uma sociedade que está doente, essa doença do eu, do mim e do meu. Vamos falar um pouquinho mais de estudos. Um estudo feito nos Estados Unidos, porque se a gente quer saber por que a pessoa é tão narcisista, a gente tem que pensar o que essa pessoa pensa da vida. O que leva a pessoa a agir dessa maneira, a se centrar nela mesma. Nesse estudo, então, 3 de cada 5 pessoas entrevistadas disseram: o propósito da vida são satisfação e realização pessoais. Se alguém chegasse para você e pedisse: qual é o propósito da sua vida? 3 em cada 5 pessoas responderam: satisfação e realização pessoais. A gente pode achar isso ruim, mas essa mesma pesquisa pegou dados sobre religião. E 50% das pessoas que se declararam cristãs deram essa mesma resposta: o propósito da vida é a satisfação e a realização pessoais.
Então, infelizmente, a gente não vê isso só no mundo, a gente vê os cristãos agindo como o mundo. Isso se torna um problema, porque a gente olha lá para fora e a gente vê as pessoas do mundo e a gente pensa, eles são legais. Eu quero que eles olhem para mim e me vejam como alguém legal também. Eu quero que eles pensem bem de mim, eu não quero ser o crentão, o chatão, aquele esquisito. E quando a popularidade importa mais do que a santidade, nós encontramos esse tipo de problema. Nós encontramos a igreja agindo como o mundo. E a gente tem que entender que nós somos igreja, e nós somos sim parte da sociedade. Mas isso não quer dizer que a gente tenha alguma coisa em comum com a sociedade. A igreja tem que ser totalmente o oposto, a antítese do que a sociedade ensina. Nós temos que ser a contracultura. Se o mundo fala que o certo é ser eu e eu, nós como igreja temos que assumir o papel contrário. Nós como igreja temos que fazer a diferença. Um escritor do século XIX e século XX, G.K. Chesterton, escreveu: não queremos uma igreja que se mova com o mundo, queremos uma igreja que mova o mundo. Nós temos que ser diferença. Nós temos então que combater essa doença do eu. E nós vamos ver hoje no nosso texto de Romanos 15, 4 passos para a gente combater essa doença. 4 medicamentos a serem aplicados para evitar a doença do eu. Lemos então o nosso texto, Romanos 15, de 1 a 6. Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar, de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Qual é o primeiro passo que nós vemos aqui para tratar essa doença do eu? Nós começamos aí com o versículo 1 e 2. A gente começa então fazendo uma autoavaliação. Nós que somos fortes na fé. Então, será que eu posso parar um minuto e fazer uma autoanálise e dizer, eu sou alguém forte na fé? Eu estudo a Bíblia, eu já tenho um tempo na igreja, eu já aprendi bastante das Escrituras, eu participo de uma célula, lá na célula eu já exerci um papel, eu já passei uma lição, eu tenho conhecimento para me designar, para me considerar, e sem ser narcisista agora, me considerar alguém que é maduro na fé? Se a resposta é sim, então agora vem o nosso papel, como cristãos maduros e fortes. E esse papel é de suportar as fraquezas, as debilidades e aqueles temas e pontos que podem ser mais sensíveis ou delicados para os nossos irmãos mais fracos. É o que diz aí no versículo 2, agradar o próximo no que é bom para a edificação. O que seria agradar o próximo? Isso significa ter paciência, entender as limitações dos nossos irmãos. A palavra paciência vai aparecer lá no versículo 4 e no versículo 5. Vamos pular lá mais um pouquinho. Pois tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar, de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então, esse que Deus conceda o mesmo modo de pensar, é um modo de pensar paciente. Mas não é fácil, muitas vezes, para nós, sermos pacientes com os outros irmãos. Porque a gente vê os irmãos mais fracos, aqueles irmãos que recém chegaram na igreja, aqueles irmãos que não têm uma caminhada há tanto tempo, e algumas dessas pessoas ficam presas
a usos, costumes, hábitos, jeitos de se cultuar, ou então aquela ideia da igreja ter uma cartilha, isso você pode e isso você não pode. As pessoas começam a buscar essa ideia. O que eu devo fazer? Onde eu vou ter uma base para seguir na minha caminhada, se eu estou começando agora? A gente sabe que muitos desses padrões de pode e não pode, não tem uma base bíblica. A gente não vai abrir a Bíblia e ver, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Mas os cristãos mais novos não têm esse conhecimento necessário. Eles não têm capacidade de julgamento para fazer isso. E nós não podemos cobrar isso deles. O nosso papel é ser pacientes. Porque para esses irmãos mais fracos, essa lei, ela é importante, ela é necessária. Ele olha para aquilo e entende que aquilo é a base para ele. E qual é o nosso papel? O nosso papel é de sermos suporte para esse irmão mais fraco. É nos colocar do lado dele e pegar esse mesmo jugo que ele está carregando, desse legalismo, vamos dizer assim, e carregar junto. Para que à medida que ele for caminhando, à medida que ele for crescendo, ele entenda que ele não precisa desse legalismo. Ele não precisa dessa cartilha de certo e errado, de pode e não pode. E a gente vai carregando esse fardo, até que isso não seja mais um fardo para ele. Esse é o nosso papel. É termos paciência para carregar os fardos uns dos outros. Tentar ajudar não é chegar assim, eu vou mostrar para esse irmão que ele está errado. Então tem um irmãozinho que acha que a gente tem que escutar só hino do cantor cristão e da harpa cristã. Aí no domingo eu vou dar carona para ele, e eu vou deixar preparado no som do carro, Oficina G3 e Resgate, para ele ouvir que aqui também tem música de Deus. Ou então, se eu tenho um irmãozinho que acha que tem coisas que a gente pode ou não pode comer, se tem lugares que a gente pode ou não pode frequentar, a gente vai sair para jantar e eu vou pedir uma pizza forrada de bacon e vou comer na frente dele. Eu não vou estar ajudando esse irmão. Fazendo isso, eu não vou mostrar para ele que essas coisas não são lícitas, porque ele ainda não tem tanto ensino e tanta capacidade, ele vai se sentir acuado. O meu papel é ter paciência, é estar ao lado dele. E isso é um ensino padrão no Novo Testamento. A gente vê isso sendo ensinado para nós lá em Filipenses 2, nos versículos 3 e 4. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. E 1 Coríntios 9, nós temos um exemplo mais direto aqui. O versículo 19 e o versículo 22. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Esse é o nosso papel, sermos pacientes e amorosos. Alguns vão dizer que o amor é cego, né? Tem aquele ditado, o amor é cego. Mas a verdade é que o amor deve permanecer com os olhos bem abertos. O amor tem que estar atento para as faltas, o amor tem que estar atento para os pecados, para as fraquezas e para os legalismos dos outros e os meus também. Porque estando atento com o amor a essas fraquezas dos meus irmãos, é ali que eu vou poder me colocar à disposição dos meus irmãos. E a gente já sabe que o amor é paciente. 1 Coríntios 13, o amor é paciente e bondoso, o amor não se envaidece, não é orgulhoso, não se irrita, não busca os seus interesses. Devemos tratar os nossos irmãos mais fracos com amor. Um exemplo do papel que a liderança e os maduros na fé têm, e que infelizmente é um exemplo ruim, é do escritor americano Mark Twain. Ele foi um grande escritor na época dele, lá do século XIX, chegou a ser chamado de pai da literatura americana. Ele foi um homem que escreveu muita coisa e que teve um grande alcance, mas na vida pessoal dele, ele teve um desapontamento muito grande com os cristãos da época.
porque ele via líderes, diáconos, pessoas importantes na igreja, que não só tinham escravos, que era permitido na época, século XIX, mas que maltratavam os seus escravos. Ele via homens santos que falavam na igreja e que se apresentavam de uma maneira especial, vamos dizer assim, madura dentro da igreja, e que durante a semana eram desonestos. Durante a semana não cumpriam com aquele papel que eles mostravam, aquela máscara que eles vestiam no domingo. E isso foi desapontando esse homem. Não por falta de bons exemplos, porque a mãe dele era uma mulher fiel na igreja. A esposa dele foi uma mulher fiel na igreja. Mas vendo esses líderes, essas pessoas que tinham o rótulo de cristãos maduros, fazendo coisas erradas, ele se desapontou. Ele se tornou uma pessoa amarga. E um cristão maduro, se for parar para pensar também, aquela ideia de que, não, tudo me é lícito, eu tenho autonomia, porque eu já aprendi, eu sou um cristão maduro, eu sou um cristão crescido, com um bom conhecimento bíblico, e eu tenho liberdade. Mas a nossa liberdade tem que ser pautada com 3 parâmetros básicos. Aqueles 3 parâmetros que também estão em 1 Coríntios, capítulos 6 e 10. Todas as coisas me são lícitas, mas, aí vem a pergunta 1, isso é útil? A pergunta 2, isso que é lícito, que eu posso fazer, pode me dominar? E a pergunta 3, isso demonstra amor? Porque se a Bíblia diz que todas as coisas são lícitas, traduzindo simplesmente, vamos dizer assim, quer dizer, eu posso tudo. Mas aí vem a pergunta 1, isso é útil? Ou seja, isso que me é lícito, isso que me é permitido fazer, vai me fazer crescer? Isso vai me levar para mais perto de Jesus? Isso vai me tornar alguém melhor do que eu sou agora? A pergunta número 2, isso pode me dominar? Isso que é lícito, isso que me é permitido, pode fugir do meu controle e tomar controle da minha vida? Se a resposta for sim, então eu devo fugir disso. Eu não devo praticar alguma coisa, por mais que ela seja lícita, se ela vai fugir do meu controle. E a pergunta número 3, para a gente fechar o nosso círculo aqui, isso demonstra amor? Fazer isso que eu tenho liberdade para fazer isso que não me é proibido, que não me é negado, vai edificar os meus irmãos? É o que diz em Coríntios 10, 1 Coríntios 10, todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Será que isso vai demonstrar amor ao próximo? Será que colocar aquela música ou comer aquela pizza, eu estou realmente demonstrando amor? Ou estou simplesmente querendo me colocar numa posição de superioridade? Esse é o primeiro passo para tratar a doença do egoísmo, é ter uma atitude paciente, conhecer as pessoas e as suas limitações, estando atentos para eles e cuidando dos que são mais fracos. O passo 2 para a gente enfrentar essa doença é a conformidade. Conformidade quer dizer tomar a forma de algo. A água está aqui dentro do copo e ela tem o formato do copo. Isso quer dizer conformidade, é quando você toma a forma de alguma coisa. E que forma nós devemos tomar? Quem deve ser o nosso padrão? O nosso padrão são os irmãos da igreja? O nosso padrão é o pastor? O nosso padrão é o apóstolo Paulo, que escreveu tantas coisas da Bíblia, que era um homem tão sábio? Não, o nosso padrão é um pouquinho maior, se chama Jesus Cristo. Esse tem que ser o nosso padrão. E nós lemos no versículo 3, porque também Cristo não agradou a si mesmo, pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Temos aqui o nosso padrão a ser seguido, Jesus Cristo. Paulo cita aqui o Salmo 69:9, para mostrar que toda a vida de Jesus foi marcada não pelo egoísmo, mas pelo oposto disso, pelo altruísmo. Em todos os momentos, tudo que Jesus fez foi pensando nos outros.
Jesus afirma em João 8, 29, e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus está dizendo aqui, eu sempre faço o que agrada a Deus. Agora eu quero fazer uma pergunta, quem aqui faz sempre o que agrada a Deus? Levanta a mão, alguém? Não? Alguém hoje fez só o que agrada a Deus? Não? Ninguém? Não está filmando, pode levantar a mão. Esse é o nosso ideal. A gente tem que buscar esse exemplo de podermos dizer, eu sempre faço o que agrada a Deus. Jesus também disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus deu o exemplo, uma vida centrada no próximo. Desde o seu nascimento foi assim. Primeiro, que Jesus nasceu em uma família humilde. Se ele tivesse nascido numa família rica, numa corte, numa família da aristocracia, pessoas mais humildes poderiam não ter coragem de se chegar até ele. Poderiam olhar para ele e dizer, não, eu não posso chegar perto dele. Quem sou eu para chegar diante do Senhor? Mas ele veio num povo, ele veio nascido numa manjedoura, no meio de animais, sem anúncios, sem uma banda para anunciar sua presença, sem um anúncio real que o rei tinha nascido, pelo menos sem um anúncio daqueles que a gente vê em filmes, que todo o reino é avisado de alguma coisa. Não, Jesus veio como alguém humilde, para estar ao alcance de todos. Quando Jesus tinha 12 anos, ele desapareceu. Eles tinham ido a Jerusalém, na peregrinação, e aí José e Maria começaram a procurar, e cadê Jesus, e voltam para Jerusalém, e ele estava lá no templo, mas não foi por desobediência e nem por desrespeito aos seus pais, porque quando perguntaram para ele, ele respondeu, por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? A preocupação de Jesus era servir a Deus, desde a sua infância. Temos aquela outra passagem de Lucas 9. Jesus foi para Betsaida, o povo descobriu que ele estava lá e o seguiu. Ele recebeu aquela multidão e passou o dia ensinando, curando aqueles que precisavam de cura, e o dia foi passando e passando. Então os apóstolos chegaram e falaram, Senhor, despede o povo, para que eles vão para as cidades e comprem comida. E Jesus diz, não, nós vamos alimentar essas pessoas. E aquele dia Jesus vai além, e ainda pensa naquelas 5.000 pessoas e dá a elas também o alimento físico. Na última ceia, quando Jesus junta os seus discípulos, ele tira a sua túnica, ele se cinge com a toalha e pega uma bacia. E o que ele fez com aquela bacia? Foi lavar os pés dos seus discípulos. De quem era o serviço de lavar os pés dos convidados? Do servo. Mas Jesus, naquele momento, se fez servo. E não acabou por ali. Depois da ceia, ele foi levado. E a gente já sabe o que aconteceu. Ele foi para uma cruz que não era dele. Ele pagou o preço absoluto, um sacrifício completo. E isso também aponta para aquele texto que Paulo cita de Salmo 69. Os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. E enquanto Jesus estava na cruz, pagando esse preço altíssimo, que ninguém mais poderia pagar, ele ainda não mudou a sua atitude. Ele não disse, isso aqui está bom. Ele não estava acusando os seus executores. Em momento algum ele olhou para aqueles lá e falou, domingo eu volto aqui e a gente vai conversar. Ele não falou, hoje à noite eu vou puxar teu pé. Não, quando ele falou alguma coisa, foi para aquele criminoso, que estava crucificado do lado dele, e que demonstrou um pouquinho de fé, dizendo, Senhor, lembra-te de mim, quando vier no seu reino. E esse pouquinho de fé, foi suficiente,
para Jesus olhar aquele homem e dizer: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. E todos aqueles homens que escarneciam dele, que o acusaram injustamente, que estavam maltratando, machucando, tirando a vida dele, ele olhou para o céu e pediu: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que eles fazem. Ele continuou demonstrando amor. O sofrimento dele não importava. Ele olhou para Maria, sua mãe, e olhou para João, e disse: mulher, eis aí o seu filho. E disse para João: eis aí a sua mãe. Ele não estava preocupado com a dor que ele estava sentindo. Ele não estava preocupado em perder a sua vida. Ele estava preocupado em cuidar daqueles próximos a ele. E como seria se Jesus não tivesse essa mente voltada para os outros? Ele teria feito tudo isso? Ele teria ido para a cruz? Se Jesus não tivesse a mente voltada para os outros, ele não teria vindo para a terra. Ele iria olhar assim: não, Deus, não vou lá não, deixa esse povo lá. Mas Jesus não se gloriava de quem ele era. Ele olhou para nós, nos amou e se preocupou com cada um de nós. No Getsêmani ele orou sim: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Ele tinha medo, ele não quis, naquele momento, entregar a sua vida, porque ele também era homem, mas acima de tudo ele aceitou a vontade de Deus. Então, quando a gente for cear, e a gente pegar aquele pedacinho de pão, e aquele cálice, a gente tem que se lembrar que a ceia é a celebração daquele que não agradava a si mesmo, mas que agradava aos outros, aos demais. E se nós queremos ser curados da doença do eu, e queremos ajudar outras pessoas a serem curadas dessa mesma doença, nós não podemos tomar a forma da cultura desse mundo, nós temos que tomar a forma de Cristo. E a gente segue o texto de Filipenses 2, que diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Jesus se esvaziou. O nosso papel também é nos esvaziarmos, lembrando que nós nem somos tudo aquilo que Jesus era. Para ele se esvaziar da sua natureza divina foi algo muito maior do que é cobrado para nós de nos esvaziarmos do nosso ego, da nossa ideia centrada em nós mesmos. Eu até sublinhei esse pedaço aqui, porque é algo que a gente não gosta de pensar. Nós nunca somos tão parecidos com Satanás como quando vivemos para servir a nós mesmos. Se a gente está centrado no nosso próprio umbigo, nós não nos parecemos com Jesus. Nós nos parecemos com Satanás. E esse é o caminho mais fácil. Essa é a programação padrão do ser humano. Quando você liga um ser humano, ele vem de fábrica programado para pensar nele mesmo. Nós somos parecidos com Satanás quando servimos a nós mesmos, e somos parecidos com Jesus quando servimos ao próximo. Tem aquele movimento, o WWJD, o que faria Jesus? Esse movimento tomou força uns tempos atrás, foi bastante promovido, bastante propagandeado, vamos dizer assim, mas ele começou em 1890. Foi publicado um livro do autor Charles Sheldon. O título do livro, Em Seus Passos, subtítulo, O que faria Jesus? Esse livro, que foi um best-seller, um grande volume de vendas, ele conta a história de um pastor que desafiou a igreja dele para, durante um ano, se fazerem essa pergunta, cada vez que tivesse que tomar uma decisão, em casa, no trabalho, nos seus negócios, nos estudos, o que faria Jesus? E o livro conta que durante esse tempo aí, durante esse um ano, a igreja foi transformada, porque o povo buscou esse pensamento diferente, o povo buscou sair daquela programação fácil.
Sair da nossa mente carnal, terrena, de pensar em mim mesmo. Porque isso é contra a nossa natureza. Buscar o bem do próximo não é o nosso padrão, não é a nossa ideia que vem de berço. Tem a história de uma mãe que tinha 2 filhos, 2 crianças, um pouquinho maior e outro um pouco menor, e quando ela ia fazer panquecas, sempre dava briga, sempre dava aquela discussão, quem comeria a primeira panqueca. Então um dia ela arrumou a frigideira, fez a massa da panqueca e pensou, hoje eu tenho a oportunidade de ensinar meus filhos. Eles estavam lá já começando a discutir, não, a primeira é minha, é minha, é minha. Aí ela chegou lá e falou, olha só crianças, se Jesus tivesse aqui para comer panquecas, o que vocês acham que ele ia fazer? E ela respondeu, ele ia olhar para outra pessoa e ia dizer, você fica com a primeira panqueca. E aí o filho mais velho olhou para o irmãozinho e falou, faz igual Jesus. Porque não é natural em nós sermos igual a Jesus. Porque se para ser como Jesus eu tenho que dar a minha panqueca, então eu não quero. Você pode ser igual a Jesus, mas não eu. Porque nós, como seres humanos, somos centrados em nós mesmos. Precisamos mudar isso. A gente precisa, com uma atitude paciente, e tomarmos a conformidade de Jesus, tomarmos a forma que Ele deu, seguirmos o molde que Ele nos mostrou. E depois seguimos então para o terceiro passo, para enfrentarmos a doença do eu. Esse terceiro passo é o estudo com propósito, e nós vemos ele no versículo 4 de Romanos 15. Pois tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. A gente tem uma questão aqui, que no versículo 3, Paulo citou Salmos. E aí no versículo 4 ele vem falar das Escrituras. E é natural para nós pensarmos que Escrituras é a Bíblia toda. Mas aqui, Paulo está falando diretamente do Antigo Testamento. Quando ele diz que as Escrituras, aquilo que foi escrito, foi escrito para o nosso ensino, ele está falando do Antigo Testamento. Se a gente parar para pensar, quando Paulo está escrevendo as cartas não estavam escritas. Quando Paulo está escrevendo as cartas, os evangelhos não estavam compilados da forma que eles estão hoje. O livro de Apocalipse não estava escrito da forma que ele tem hoje. Então, falar de Escrituras era falar do Antigo Testamento. Era falar da lei. E Paulo reforça isso quando ele fala para Timóteo, em 2 Timóteo 3,16, aquele texto que também é muito conhecido, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Paulo aqui fala assim, especificamente do Antigo Testamento, aquela porção da Bíblia que a gente menos gosta de ler, aquela porção da Bíblia que a gente acha mais distante de nós. É mais distante da nossa realidade, é a época da lei, agora a gente vive na época da graça. Mas é disso que Paulo falava quando dizia que as Escrituras são para o nosso ensino. A igreja primitiva era uma igreja de aprendizado. Em suas reuniões, o foco era o estudo, é aquele outro texto famoso em Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. O primeiro item que a gente vê aqui é a doutrina, o ensino. Se a gente fosse fazer a lista de um cristão moderno, cristão 2020, qual seria a lista de coisas que o cristão se dedica? Será que a doutrina seria o primeiro item da lista? Será que a doutrina estaria nessa lista? Porque a gente pode se dedicar a cantar louvores, ao serviço, a missões, mas quantas pessoas a gente conhece que se dedica à doutrina, além do pastor? Outras pessoas a gente conhece? Pessoas que têm esse interesse, essa vontade de buscar o ensino, a palavra de Deus. Se a gente chegar para um crente pedindo, e aí, o que você me fala aí sobre doutrina? Quanto você busca a doutrina? Ele vai dizer assim, doutrina?
Não, a gente não precisa de doutrina, a gente precisa de Jesus. Jesus é a salvação, Jesus veio para nos libertar. Mas a gente nunca aprenderia sobre Jesus sem doutrina, sem aquele ensino bom, um ensino sólido e completo. Isso que é doutrina, um ensino bom, sólido e completo. Mas hoje, se a gente for numa livraria cristã, se a gente achar uma livraria cristã, os livros que mais vendem nessa livraria não são livros de doutrinas, não são livros de ensinamento. Pode ser livros sobre casamento, livros sobre estilo de vida, livros sobre louvor, mas não são os livros sobre doutrina e ensino bíblico. Mas o que a gente vê na Bíblia, nessa passagem de Atos, é que o Espírito Santo abriu uma escola, com 3.000 alunos da primeira série. Os professores tinham sido escolhidos por Jesus, eram aqueles 12 apóstolos, que estavam com o livro didático do Antigo Testamento, sobre aquela nova leitura que Jesus tinha apresentado do Antigo Testamento, aquela nova explicação sobre a lei. Não é como vocês pensavam, isso é assim. Todos aqueles ensinamentos que Jesus tinha passado a limpo, porque as pessoas tinham entendido errado, estavam sendo ensinados aqui. Esse era o foco da igreja. Isso era a prioridade. E se isso já não é prioridade hoje, também não é surpresa, porque Paulo nos advertiu que viriam os dias em que os homens não suportariam a sã doutrina. Por isso que se vê muitas igrejas em que o que menos tem é ensino bíblico. O que menos tem é base bíblica para o crescimento de outras pessoas. Mas o nosso compromisso tem que ser de buscar a Bíblia. E por que é tão importante estudar a Bíblia? Para enfrentar essa doença do eu. Eu já falei aqui que a nossa programação de fábrica é pensar no eu. E a Bíblia, ela vem para nos reprogramar. Ela vem para mudar a nossa visão, os nossos pensamentos. A gente sai daquele modo de fábrica, eu, e a gente começa a pensar sobre o que Deus quer, sobre como eu posso servir os outros, como eu posso tirar o eu do centro da minha vida e colocar os planos de Deus no centro da minha vida. A gente precisa ler a Bíblia para enxergar claramente. Se uma pessoa se alimenta só do que passa na TV, na Netflix, no YouTube, a visão dessa pessoa de mundo vai ficar meio embaçada. Os pensamentos dessa pessoa vão ficar embaçados. C.S. Lewis, aquele escritor famoso, ele disse assim: eu acredito no cristianismo como acredito que o sol nasce todo dia. Não apenas porque eu o vejo, mas porque através dele eu vejo tudo ao meu redor. A gente tem que acreditar no cristianismo como a gente acredita no sol. Não é só porque a gente vê o sol, mas é porque a gente vê todas as coisas por causa do sol. Então o ensino bíblico, a base, tem que ser o que nos dá a visão, tem que ser a lente. Se eu tirar o meu óculos aqui, eu não vou reconhecer quem está sentado lá no fundo. A minha visão fica embaçada. Para ler aqui, dificulta. E o ensino bíblico é essa lente que, colocada nas nossas vidas, vai facilitar para nós, vai nos mostrar o que realmente está acontecendo, o que realmente tem que ser o nosso foco. Paulo, aqui no versículo 4, ele encerra, dizendo: a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Esse é o propósito do nosso estudo. Não é só ler a Bíblia por ler a Bíblia. O pastor já falou aqui de termos um estudo com propósito. Quando a gente lê a Bíblia, a gente alinha a nossa mente com um Deus que é incrivelmente paciente. Isso vai nos trazer esperança. Porque se a gente parar para pensar quem a gente desanima. Então a gente tem que se alinhar com Deus e pensar quem a gente é aos olhos de Deus. Porque Deus vem com a palavra dele para nos dar esperança. Em Jeremias 29:11, isso está bem claro. Deus diz: e eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. O profeta Jeremias traz essa palavra para um povo que estava no cativeiro, um povo que estava longe de Deus, que tinha desobedecido, se desviado dos seus maus caminhos e que tinha sido levado cativo.
E o profeta traz essa palavra, que os pensamentos de Deus são de paz, para nos dar futuro e uma esperança, para nos lembrar que a situação pode não ser a melhor, mas em Deus nós temos esperança. Então, para curarmos nós mesmos, precisamos de atitude paciente, conformidade com Cristo e um estudo com propósito. E seguimos para o quarto passo, que é da harmonia prática. A gente vai ler do versículo 5 em diante, aí de Romanos. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E emendando o versículo 7, portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Então, por que harmonia prática? Porque existem muitas coisas na vida da qual nós vamos discordar. Mesmo sendo irmãos em Cristo, a gente pode e a gente vai, fatalmente, vamos dizer assim, discordar até de pontos da nossa vida como cristãos. Mas isso não é um problema, ou pelo menos não deveria ser um problema, a gente olhar para outra pessoa que se intitula um cristão e que faz algumas coisas um pouco diferente de nós. A gente não deveria se fixar nesses pontos, a gente deveria tentar ter harmonia, porque no fim das contas, nos assuntos que realmente importam, nós concordamos. Nós concordamos que Cristo se sacrificou para pagar os nossos pecados. Nós concordamos que Ele ressuscitou. Concordamos que Deus é um Deus trinitário, um único Deus que se apresenta através de 3 pessoas. Tudo isso em que nós concordamos é a base, a raiz. Isso nos torna essencialmente cristãos. A gente pode discordar nos detalhes, uma coisa ou outra, algum ensino ou outro, mas isso não deve impedir a harmonia, a união, a unidade do povo de Deus, porque unidade não significa uniformidade. É impossível concordar em todos os pontos de vista. A gente não consegue concordar, irmãos, em ponto da carne que a gente gosta de comer. Tem gente que quer mal passado, tem gente que quer bem passado. Como que a gente vai poder concordar em assuntos que estão muito além de nós, em assuntos espirituais, em assuntos de Deus? Então, sim, é possível que cristãos, irmãos, membros da mesma família de Deus, discordem até em pontos de doutrina. A gente pode discordar de outras pessoas no estilo da nossa adoração, na roupa que a gente veste, no tipo de lugar que a gente se reúne, no dia que a gente faz culto. Se a gente quiser falar sobre doutrina, a gente pode falar aí sobre o arrebatamento da igreja, sobre a tribulação. E só nesse ponto a gente pode pegar e ver 3 pontos de vista diferentes. Porque tem pessoas que são a favor do pré-tribulacionismo. Essa teoria diz que a igreja vai para o céu antes da tribulação. Existe a outra teoria, que é o mesotribulacionismo, que diz que Jesus vem para buscar a igreja durante a tribulação. E a terceira teoria, é o pós-tribulacionismo, que Jesus vem depois da tribulação e a gente não vai para lugar nenhum, a gente já fica por aqui mesmo. 3 pontos de vista, do qual só um está certo. Mas isso não pode impedir a gente de cultuar a Deus juntos. Isso não pode impedir a gente de olhar para um irmão que pensa de um jeito diferente do nosso e não querer conviver com ele. Deixa ele estar errado, ele tem direito de estar errado. E esperamos que eles também nos deem o direito de estar errados, se a gente está errado em alguma coisa. A gente tem que manter o foco. O principal é manter o principal como principal. O principal é Jesus. Jesus, que é Deus, Jesus, que é a segunda pessoa da Trindade, que veio morrer, que ressuscitou, subiu para o céu e vai voltar. Esse é o ponto principal da doutrina e disso a gente não pode discordar. É isso que o apóstolo quer dizer aqui nos versos 6 e 7.
para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. A maior forma de harmonia é quando a gente olha não para essas nossas diferenças, mas quando a gente olha além das diferenças, e a gente glorifica a Deus. Quem é esse Deus? O Deus da paciência. O Deus que aguenta nossas manias, os nossos jeitos, as coisas que a gente insiste em fazer. E aí, aquela coisa que a gente já viu. Se Ele é o Deus da paciência, se nós seguimos o Deus da paciência, se nós vamos ter como modelo o seu Filho, Jesus, se vamos seguir como guia a palavra de Deus, a conclusão só pode ser uma: nós vamos ser pacientes. Vamos sim buscar a harmonia e não buscar dissensões. Não vamos buscar o nosso próprio interesse, vamos colocar o interesse dos outros antes de nós, não essas pequenas diferenças. Se tem gente que acha que na igreja é só louvor, é só cantor cristão e harpa cristã, e é só um órgão e um metrônomo, amém. A gente é um pouco mais despojado, vamos falar assim, a gente tem uma bateria, a gente tem uma guitarra, e também tem gente que deixa o engenheiro suando frio todo culto. Será que a igreja vai ficar em pé? A gente não tem que brigar por causa disso. A gente não tem que olhar para essas pessoas de uma forma diferente. A gente tem que olhar para eles como irmãos e buscar a harmonia. A gente tem que olhar também para aquele irmão mais fraco, aquele que está chegando, que não tem a mesma estrutura que nós temos, e buscarmos harmonia, termos paciência. Isso é o amor. Colocar você antes de mim. O que o mundo ensina é eu antes de você. Se nós realmente queremos glorificar a Deus, é assim que a gente tem que viver, colocando o irmão em primeiro lugar. É aquela passagem que a gente já sabe sobre o amor. O amor é paciente, o amor não se ira, o amor não é egoísta. Isso é amar os nossos irmãos. Não é pensar em quantas pessoas demonstram amor para mim, mas por quantas pessoas eu demonstro amor. Quando Jesus ora por harmonia, e ele faz isso lá em João 17, 21, ele pediu a Deus, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Essa harmonia, essa vontade de olhar além das diferenças, é que é a chave da força do povo de Deus. O povo de Deus que tem que fazer o contrário do mundo. O povo de Deus que tem que afastar essa mentalidade do eu e colocar sempre o outro em primeiro lugar. Essa é a atitude de Jesus. E essa tem que ser também a nossa atitude. Parar de olhar para nós e olhar mais para outras pessoas. Olhar para aqueles que nos cercam. Enquanto alguém auxilia o pastor para ele vir até aqui, não? Fazer um encerramento aqui sobre essa ideia de pensarmos em nós mesmos. O Google registra informações, e uma das informações que o Google registra é que 93 milhões de selfies são tiradas diariamente. Essa é a geração da selfie. Na faixa etária entre 18 e 24 anos, de cada 3 fotos que uma dessas pessoas tira, uma é uma selfie. Falando na faixa etária de 16 a 25 do sexo feminino, as jovas gastam 16 minutos por dia tirando 3 selfies. Em uma semana isso dá 2 horas. É mais tempo do que a gente fica na igreja em uma semana. É mais tempo olhando para o próprio rosto na tela do celular do que olhando para quem está ao redor. Isso é mais um sintoma dessa doença do eu. A gente precisa parar de olhar para o eu. É parar de pensar em mim e pensar nos outros. Colocar os outros em primeiro lugar e buscar termos paciência, buscarmos tomar a forma de Cristo
estudarmos a Bíblia com um propósito e buscarmos a harmonia. Esse é o nosso papel como cristãos. Amém? Pastor, por favor, venha à frente. Amém. Em primeiro lugar, Lucas, o ponto certo da carne é ao ponto para mais. Antes disso, o boi morreu à toa. Antes disso, o boi morreu à toa. Mas como é bom, queridos, nós nos lembrarmos da essência do cristianismo. Nós precisamos nos lembrar que o nosso modelo é Cristo e que a vida cristã é essencialmente comunitária. A vida cristã é olhar para o outro, é olhar para fora. Infelizmente, há muitos que instrumentalizam a religião e instrumentalizam o evangelho como só pensando em coisas que trazem benefícios para si mesmo. Até tentam de alguma forma convencer a Deus que são mais bonitinhos, que são mais crentes, em momentos que querem mais coisas, oram mais, buscam mais, fazem propósitos, buscando coisas para si. Mas o que o Senhor nos ensina de fato é, em primeiro lugar, buscarmos o seu reino. Em segundo lugar, nos darmos a pessoas. E em terceiro lugar, fazer esta oração que é bem diferente da oração da maioria das pessoas. A maioria das pessoas ora dizendo: Senhor, seja feita a minha vontade. Mas a oração que o Senhor nos ensina é dizer: seja feita a tua vontade. E às vezes essa vontade inclui renunciar a nossa em favor da vontade do outro, para o benefício do outro. E aqui uma das coisas que o Lucas falou que me chamou muita atenção, essa primeira frase aí do capítulo 15, do versículo 1, diz: nós que somos fortes. Nós que somos fortes. E fazer essa autoavaliação é tão necessário. Talvez há muitos que não têm uma postura de serviço porque se acham maiores do que outros. Ele está dizendo: aquele que se acha maior, aquele que se acha mais forte, esse é o que deve mais servir. Agora há um outro lado. Talvez você possa estar olhando para você e dizer: mas eu não sou forte. E esse é o primeiro passo para esse crescimento. Reconhecer o nosso tamanho diante de Deus e o tamanho da nossa maturidade diante do Senhor. Olharmos para nós e dizer: há tanto que eu preciso aprender. E como é que eu vou aprender? Lucas nos deu os passos, buscando a palavra do Senhor de maneira intencional e nos rendendo uns aos outros, através desse discipulado mútuo, em que cada um auxilia o outro no seu crescimento. Amém? Amém? Isso tudo envolve comunidade. Então, cristianismo pressupõe relacionamento. Cristianismo pressupõe estar juntos, com pessoas que têm mais maturidade, menos maturidade, aprendendo e ensinando e crescendo para a glória do Senhor. Se você puder, coloque-se de pé, nós vamos orar em nome de Jesus. Vencer, talvez, alguns desejos de que as coisas sejam feitas à sua maneira. Talvez esperar que o outro venha agir como Jesus, que o outro dê o braço a torcer, e não a gente dar o braço a torcer. Talvez nós precisamos olhar para dentro de nós e dizer: eu preciso levar o prejuízo nessa situação, a fim de que o outro seja abençoado, beneficiado. E como é difícil isso, abrirmos mão dos nossos direitos, ou dos nossos sensos de justiça, a fim de que o outro seja abençoado. Graças a Deus Cristo não fez isso. Graças a Deus Cristo não bateu no peito e disse: é o meu direito continuar sendo Deus, rico em misericórdia, mas ao mesmo tempo todo poderoso. É meu direito continuar assentado num alto e sublime trono, é meu direito. Mas Cristo não fez isso. Antes se esvaziou, assumiu a forma de servo, tomou o nosso lugar, morreu a nossa morte e nos chamou para sermos seus imitadores. Nessa noite, ó Pai, à luz da Tua palavra, reconhecemos as nossas limitações humanas e reconhecemos que nem sempre é fácil abrimos mão de nós mesmos em favor do outro. Nem sempre, Senhor, é fácil nós entendermos isso e esperamos talvez do outro alguma postura, enquanto que somos chamados a agirmos independente da postura do outro. Que nós não fazemos o certo se o outro faz o certo, nós fazemos o certo porque é certo. Nós fazemos o certo para a glória do Senhor. Nós tratamos as coisas e as pessoas reconhecendo que tudo o que fazemos, fazemos diante da face do Senhor. Que não há um passo que nós damos que não seja visto primeiro pelo Senhor. Não há uma intenção do nosso coração que não seja primeiramente demonstrada diante da face do Senhor.
E nessa noite, à luz da Tua palavra, Senhor, nós reconhecemos que necessitamos da Tua graça e da Tua misericórdia, exercitando em nós uma renovação contínua da nossa mente, reconhecendo, assim como cantamos nessa noite, que precisamos e clamamos que o Senhor sonde o nosso coração, que o Senhor quebrante o nosso coração, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos encha com Teu Espírito e com a revelação da Tua vontade, para que o Senhor possa de fato nos usar nesse mundo, usar a nossa palavra, usar as nossas mãos, usar as nossas atitudes, não só para os nossos próprios benefícios, mas a fim de abençoar a vida de outras pessoas, a fim de promover o Evangelho nos ambientes onde o Senhor nos tem levado, a fim de sermos sal da terra e luz do mundo, em casa, no trabalho, nos ambientes de estudo, no relacionamento com outros irmãos na fé, talvez pessoas das quais nós discordamos, de posturas, de pensamentos, talvez, Senhor, agindo de maneira abençoada e abençoadora no meio da nossa família, no meio da nossa vizinhança. O Senhor conhece cada dilema, Pai, e o Senhor nos chama para sermos esse bom perfume de Cristo, em que o Senhor é percebido nas nossas atitudes e nas nossas palavras. Ensina-nos, ó Pai, o caminho do serviço, ensina-nos o caminho da entrega, ensina-nos a colocarmos os outros em lugar de superioridade em relação a nós, de uma maneira tão contrária àquilo que esse mundo nos ensina, que devemos pensar primeiro em nós, primeiro naquilo que nos faz bem, primeiro naquilo que nos privilegia, que nós possamos aprender não de acordo com essa cultura, mas de acordo com a Tua palavra, colocando a Tua vontade em primeiro lugar e colocando também, Senhor, as necessidades, as limitações e as dificuldades dos outros antes das nossas ações, antes dos nossos julgamentos, antes das nossas condenações. Usa-nos, ó Pai, nessa geração como aqueles que curam com palavras, que curam com atitudes, aqueles que servem o próximo, aqueles que cuidam do próximo, desse próximo que está ao nosso redor, desse próximo que só nós podemos falar, só nós podemos tocar, pessoas que talvez nunca vão ter a oportunidade de ouvir de outros a mensagem do Evangelho, mas que podem ver em nós, no nosso exemplo e nas nossas ações, a palavra do Senhor sendo vivida. Ajuda cada um de nós, ó Pai.